Muita gente pensa que em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo veio, marcou a igreja de Cristo, que aconteceu de 120 pessoas serem cheias do Espírito Santo, e eles manifestaram um relato de algo físico. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi um evento muito maravilhoso que aconteceu, né, pela ocasião de todas essas coisas. Então entendemos que quando o Espírito Santo ele veio sobre eles, realmente ficou marcado uma aliança ali, né, de uma nova dispensação da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Até lá em Joel 2:28 fala que nos últimos tempos o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a sua igreja. Mas tem uma questão aqui, muita gente pensa que quando o Espírito Santo veio sobre eles, receberam poder, que era para curar a enfermidade, que era para expulsar demônio, que era para... Não. Se a gente for entender bem, o Espírito Santo não desceu sobre eles com o intuito de trazer para eles poder para operar. Não. Eu vou te mostrar na Bíblia. O Espírito Santo, quando desce neles, não foi com a intenção, repetindo, não foi com a intenção de dar poder para eles operarem milagres. Não foi com a intenção de dar poder para eles expulsarem demônio. Não, não foi para isso. Eu vou explicar por quê. Porque em Mateus aqui, capítulo 10, Jesus, quando chama os seus discípulos, ele diz aqui, Mateus 10 diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de enfermidade e todo mal. Nessa época aqui foi os primeiros contatos que Jesus teve com eles. Eles não tinham muita noção do que eles iam fazer. Sendo é que Jesus chama eles, dá autoridade para eles, já curaram os enfermos, já curaram os demônios e curar todo tipo de enfermidade. Eles já tinham recebido essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, o fato da cura, do expulsar demônio, a gente observa que muitas das vezes não tem a ver com alguém ter o Espírito Santo. Você sabia disso? É isso que eu vejo pela Bíblia. Porque aqueles ainda não tinham o Espírito Santo neles. O que tinha era Jesus perto deles. E Jesus sempre teve o Espírito Santo. Então, Jesus perto deles, o Espírito Santo estava também presente ali. Correto? Então, em Mateus capítulo 10, ele já fazia todas essas coisas. Expulsavam o demônio, curavam enfermos, tá? Mas Jesus deu isso para eles. Jesus chamou eles e deu pessoalmente essa autoridade para eles. Então, mesmo eles não tendo o Espírito Santo, eles tinham o poder para operar todas essas coisas. Então, o que acontece? Lá em Atos 2, eles recebem o poder, ali eles recebem dons espirituais, a partir dali Paulo vai relatar isso em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons que a igreja tiveram, claro que ele está incluindo os discípulos de Jesus também, em tudo aquilo ali, com exceção de Judas, que foi lá, se executou lá, traiu Jesus, se extraviou. Mas certo é que, lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala dos dons, ele fala também relatando tudo isso. Ele fala do dom das línguas, né, xenolália, glossolalia, dos idiomas, né, de quem fala em língua, cuide para que possa interpretar, mas se não vem intérprete, ele começou a relatar tudo isso daí. Sendo é que a descida do Espírito Santo, no caso deles, não foi para eles operarem milagre, como muitas pessoas pensam, não. Lá em Atos 1,5, Jesus vai explicar. Ele disse assim, João Batista batizou vocês verdadeiramente com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Já no versículo 8 ele relata de novo, né? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis o quê? As minhas testemunhas. Verifica que ele não disse assim, e recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e vocês vão poder curar os enfermos, expulsar os demônios e operar milagres. Foi isso que Jesus falou? Não. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque eles já faziam isso. Eles já faziam isso porque aqui no Mateus capítulo 10, ele já tinha essa autoridade para expulsar demônios. Tanto prova que em alguma ocasião ele manda 70 apóstolos dele, 70 discípulos dele, depois desses 12, e eles voltam todos alegres e dizendo, Senhor, Senhor, é impressionante, nós ficamos admirados que até os espíritos imundos se submetem à nossa autoridade, né? Aí Jesus falou exatamente isso daí para eles, e eles falaram isso, ou seja, então eles já tinham autoridade para isso. Mas o que eles receberam? Poder para ter aqueles dons espirituais com manifestação da presença de Deus ali, e eles tiveram autoridade para pregar a mensagem com intrepidez, porque eles tinham medo. Tanto prova que quando relataram que Pedro andava com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que nem conhecia Jesus. E naquela mesma noite Jesus estava com ele. Porque eles precisavam dessa coragem para eles poderem pregar o evangelho e levar essa mensagem de maneira intrépida. Tanto prova, se a gente comparar os discípulos, né, dos evangelhos para trás, e de Atos para frente, a gente vê umas pessoas totalmente diferentes depois dos Pentecostes.
A gente vê homens intrépidos, corajosos, homens enfrentando todo tipo de oposição, até mesmo sendo colocados em cárcere, são tirados do cárcere e continuam pregando a palavra de Jesus. Tão grande é a pessoa, por isso que a pessoa tem que receber o Espírito Santo. Você já tem? Não tem? Então você receba. Em nome de Jesus Cristo, recebe essa vitória na tua vida. Deus, abençoe este povo. Opera grandemente, meu Pai, o milagre, grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo na vida desta pessoa, Pai. Amém.